Fala, capitão. Fala, galera. Muito bem-vindos a mais um Gregário Tech. Eu sou Nicolas Sessler, aqui na companhia hoje do nosso grandíssimo gregário Ulisses Abud, direto da Flórida, curtindo o final de semana de gravel, para falar um pouco hoje sobre tecnologia pura e dura, né? Levando o nome ao programa, falar de apps, gadgets, aplicativos que você pode utilizar no celular, no computador ou mesmo wearables, né? Vamos falar de relógios, anéis, etc., para supostamente melhorar teu pedal, melhorar tua qualidade de treino, criar rotas, alimentação, um pouco de tudo, fazer um repasse aí dos principais aplicativos e gadgets que a gente tem hoje no mercado e um pouco da sua utilização. Então, isso aí. Salta na roda e vamos dar boas-vindas ao Ulisses, direto mais uma vez aí dos Swamps da Flórida, curtindo uma semana de recuperação. Tá com bastante energia, bastante conteúdo, né, Ulisses? Então, finalmente dei um repousozinho para ingressar no último bloco de treino antes do merecido descanso de temporada. Então, boa noite aí, capitão, né? Já boa tarde, boa noite, nunca sei a diferença de horário. Mais uma vez, uma honra estar aqui nesse pelote com você, nessa fuga, né? O assunto é bem interessante. E, pô, não vejo a hora. Desde que a gente combinou mais ou menos, né, o tópico que seria debatido, eu fiquei esperançoso para que esse dia chegasse. Eu acho um tema muito bacana dos gadgets. Vamos lá se a gente consegue ficar nos 30, 40 minutos que o Leandro gosta. Mas Não é uma fácil, né? Só sugestão, a gente depois pode pegar desses tópicos e soltar no Insta uma votação. O tópico escolhido a gente aprofunda mais. Sensacional. Boa ideia. E aí, você que está escutando aqui conosco e ficou alguma dúvida de algum aplicativo, como usar mais a fundo, como extrair o melhor de cada um, a gente vai fazer um approach um pouco aí, falando um pouco de todos, né, mas não aprofundando tanto. Depois, se ficou alguma dúvida, vamos lá. Ótima sugestão. Então, sem mais delongas, vamos aí, baixou a bandeira, atacamos. Eu acho que, para iniciar, né, Ulisses, a primeira coisa que a gente precisa colocar é que hoje existem muitos aplicativos, etc., que medem tua potência, né? Aí você pode ter o teu GPS, etc., mas a ferramenta ainda mais importante é que você tenha uma ferramenta onde analisar todos esses dados que são coletados, que são levantados pelo teu celular, o teu GPS, seja o que for, e para que teu treinador ou você, seja quem for, possa analisar esses dados, né? Falando disso, então, a gente tem as plataformas de treino propriamente dito, né? Eu acho que hoje a mais conhecida e mais famosa delas, e talvez, pelo menos no mundo do ciclismo profissional, se tornou um standard, quase que ela vem anexado ao currículo, é o Training Peaks. Como curiosidade, um atleta profissional hoje, você apresenta teu currículo esportivo a uma equipe, teus resultados, e você apresenta junto, a equipe vai te pedir as chaves do teu Training Peaks para que ela possa entrar e analisar, levantar teus dados. Assim chegou. É quase que como um LinkedIn no mundo dos negócios, o Training Peaks é mandatório hoje no mundo do ciclismo profissional. Exatamente. E vale lembrar, o Training Peaks ele foi criado por dois dos... eu acho que esse foi o fator principal que fez ele, né, o app de maior sucesso hoje em dia, digamos assim, foi por quem ele foi criado, né, que foi Hunter Allen e Andy Coogan, que são os precursores do treinamento com potência, junto com o Joe Friel e mais alguns outros, mas eles fazem parte desses precursores, então eles sabiam o que estavam fazendo desde o começo, não foi só, por exemplo, não desmerecendo, mas o Strava, foram programadores que se juntaram, vamos fazer uma rede social de esporte. Eu acho que esse foi uma coisa bem orientada. Desde o começo eles sabiam assim, aonde chegar no quesito técnico. E, como você bem disse, eu acho que o Training Peaks hoje em dia é a ferramenta mais importante, né, que faz o link entre o treinador e o ciclista, que cada vez mais, como tudo na internet, fica distante, né? A distância vai aumentando,
nossa, com a nossa família, as ligações vão ficando cada vez menores, as mensagens cada vez maiores, e o elo que junta isso acaba sendo, no caso do treinador e ciclista, é o Training Peaks, análise de dados por lá. É curioso, né? Muitas vezes você tem, por exemplo, alguém aqui, eu estou na Espanha, você está na Flórida, mas você quase que consegue saber dia a dia tudo que está acontecendo comigo através do Training Peaks. Muita gente acaba não conhecendo porque é uma ferramenta realmente, quando você começa a treinar mais sério, é muito provável que o teu treinador ou o preparador que você escolha vá te pedir que você se registre. É grátis, né? Lembrando que hoje o aplicativo pode ser utilizado no computador, no celular, no tablet, é muito fácil. Normalmente ele conecta direto com o teu GPS, Garmin, Sigma, Hammerhead, Wahoo, qualquer que seja, e teu treinador consegue entrar e acessar tudo por ali. Logo você tem também, né? Não sei se você usa, Ulisses, o WKO, Sim. que seria a plataforma de análise mais aprofundada do Training Peaks, que aí é bem direcionado ao mercado do treinador, né? Não tanto para o atleta. O WKO eu usei uma época, mas aí já listando um outro exemplo, quando eu quero fazer uma análise mais aprofundada, eu uso o Golden Cheetah. Ah, sim. Sim, eu acho que o Golden Cheetah, claro, minha, né, uma análise minha, mas de atletas fica muito mais fácil através do WKO, pelo próprio link por ser um app do próprio Training Peaks, então fica mais fácil ali de importar os dados e exportar. Mas eu acho que o Golden Cheetah era uma ferramenta mais poderosa, porque o WKO, assim, fazendo um comparativo entre WKO e Golden Cheetah, na minha perspectiva, o WKO ele é uma coisa mais, entre aspas, fácil de ser usada pela quantidade de presets. Então, ele já vem presetado várias opções para que você consiga visualizar. E no Golden Cheetah, você meio que faz isso na mão. Você consegue, você consegue fazer muito mais, mas você precisa ter um pouco mais de conhecimento De técnico de análise de programação até, dados, né? de O Golden programação. Cheetah, que eu me lembro, ele é um open source, um Isso. software open source de análise, né? Mas ele é bem cru no sentido de que você consegue levantar um monte de dado, de número, van, coeficientes, etc. Mas aí é bem para o público uber nerd, né? Tem que entender muito até de computação e programação. Sim. Eu costumo Eu comparar até confesso, com Windows e Linux. é, boa, É, exato, né? Um é muito mais interativo, fácil de usar. Eu lembro que numa época eu até cheguei a tentar analisar alguma coisa pelo Golden Cheetah, mas depois até meus treinadores nas equipes falavam, Nico, você me paga para isso, larga a mão de fazer isso e deixa de sim. pensar, se preocupa em andar de bicicleta, teu problema não é analisar teus números no Golden Cheetah, é apertar e fazer os números, você deixa para Sim. alguém analisar. Você mencionou o Strava também, né? Eu acho que o Strava tem que ser mencionado e hoje tem um mérito também como ferramenta de análise de treino. Eu vejo muita Demais. gente que usa o Strava como training log, né? Como agenda do treinamento. Uhum. Sim, e recentemente eles até aprimoraram o algoritmo de escala de estresse, né? Assim como o Training Peaks tem o ATL, CTL, TSB, o Strava também criou as métricas dele, e o que fez bastante gente focar só no Strava, até o pessoal que tinha, às vezes, conta premium no Training Peaks para ter acesso a esses dados, eles ficaram, muitos deixaram a conta premium e ficaram só mais focados no Strava. O Strava levanta muita coisa legal. Eu confesso que eu uso bastante também. Principalmente comparando com você mesmo, comparando com os outros, né? A questão de poder analisar o tempo dos segmentos acaba se tornando divertido. Ele dá o VAM também, é algo que eu costumo olhar muito, que é a Sim, velocidade de ascenso. Eu confesso que eu cruzo um pouco do Training Peaks e do Strava. sim, Vamos falar para training load, efetivamente, né? Saber como que estão a análise dos números intrínsecos meus, vamos falar, né? De variabilidade cardíaca, de aerobic decoupling, né? Que é para ver como que está a tua capacidade aeróbica, de certa forma,
watts por quilo, etc, etc, etc. Eu gosto mais de usar o Training Peaks na hora de analisar. Mas quando você quer olhar e trazer isso para um universo maior e entender, pô, naquela subida, qual que foi a velocidade que eu subi, comparando com os outros, uma análise, eu acabo usando muito mais o Strava. Eu uso um pouco dos dois, para falar a verdade. Sim, sim. O Strava é uma ferramenta bem legal, né? Além de tudo, a gente acaba logando o treino, indo lá, dar uma olhada como é que foi e, e acaba vendo isso daí agora com esse novo painel que eles fizeram, sumário dos números, fica realmente mais fácil. Sim, muita gente usa também, né, só para fechar essa questão da ferramenta que você vai escolher como análise de dados, muita gente usa dos próprios ciclocomputadores, né? Então, às vezes, quem tem Polar usa da Polar, quem tem Garmin, né, que acho que é o que mais vende, acaba usando da Sim. Garmin ou da Wahoo, são aí os mais fortes do mercado, de certa forma. Mas eu confesso que eu sempre achei uma ferramenta bem limitada, né? Como treinador, você consegue extrair alguma coisa dali? Ah, do Garmin, tudo que eles mostram, você consegue ver no Training Peaks. Então, muita gente às vezes me passa, às vezes quando por algum motivo não subiu para o Training Peaks, eles me mandam lá o print screen do Garmin. Não adianta muito, né? Porque é mais fácil me mandar o arquivo e eu faço o import manual. Mas o Garmin seria uma coisinha ou outra mais interessante, que fica mais fácil de visualizar, como a parte de power balance, né? A diferença entre força aplicada nos pedais, o ângulo que você começa a aplicar a força, o ângulo que você finaliza a aplicação da força, onde está o seu dead spot. Isso daí ele mostra de uma maneira mais, né, intuitiva do que o Training Peaks, por exemplo. Não. Muito bom. E bom, uma vez falado então da ferramenta que você vai usar para analisar teus dados, a gente pode falar um pouco também de alguns apps legais e coisas para coletar dados, né? Eu acho que uma das coisas que está mais na moda agora, e muita gente olha, falando do próprio Garmin, é essa questão que o Garmin mede tudo hoje, né? Supostamente. Então, ele te dá uma estimativa do VO2, ele te dá uma estimativa do quanto que você precisa de recuperação para o próximo dia, qualidade do sono, né? Um outro ponto, ele te mede a qualidade de sono, ele supostamente mede a variabilidade da frequência cardíaca, tua frequência em repouso, oxigenação do sangue, etc. Ele levanta todos esses dados. Acontece que hoje a gente tem várias ofertas no mercado de aplicativos ou wearables que fazem algo similar, né? Levantar um pouco desses daí. Exato. E aí você tocou num ponto muito bom, que é já que citamos nomes aos bois, né? Do Body Metrics do Garmin, que ele também a aclimatação, a temperatura, a aclimatação, a altitude, ele mede tudo. Isso daí, assim, por um lado, pode ser interessante, mas eu vejo bastante problemas também, porque as pessoas, Meio elas que acabam... falando um português claro, né? Disclaimer, não temos patrocínio de ninguém nesse programa. Sim, É meio paia, né? não dá, não vale, assim, além de não valer para nada, é uma coisa muito subjetiva, né? Como é que vocês têm um laboratório, pô, os caras têm geralmente no mínimo 2 a 3 profissionais para um exemplo, né? O exame de VO2 máximo, os limiares ventilatórios, você tem 2, 3 profissionais na sala, um médico, e você tem todo um trabalho do atleta, um protocolo super restrito a ser seguido, e lá no fim ele te dá um VO2. E ainda assim, aquele VO2 depende muito como você foi lá, né? Como você foi lá, se o protocolo foi bem executado, depende de vários fatores para que aquele número seja realmente fidedigno. Aí vai lá o Garmin e te mostra depois do treino, novo VO2 máximo detectado. E aí, novo, é muito, é muito otimismo, assim, saber que, né, um device desse tamanho, talvez daqui 15, 20 anos, isso vai ser uma realidade, mas hoje com certeza não é.
E o problema é que eu tenho vários atletas que ficam dependentes disso. Então, eles olham e falam, poxa vida, tá, eu fui lá, olha, ontem detectou um VO2 novo, não consegui render hoje no treino. Faz umas coisas, eu falo, é claro, né? Como é que seu VO2 flutua tanto assim em uma semana? Não Então, acontece. acaba dando Eu nem trabalho. falo de VO2 porque esse claramente é superestimado e não estamos falando de equipamentos laboratoriais, né? O que muita gente eu vejo e discuto é muita questão, por exemplo, o Garmin eu acho muito legal, né? Eu já tive a curiosidade e comparando com outros, por exemplo, questão do readiness, né? O quão recuperado você tá de um dia para outro. Isso é algo muito legal e eu tenho muito essa curiosidade, né? Porque supostamente, pô, você pega o Hora se propõe a fazer o mesmo, eles medem a tua qualidade do sono e é algo muito divertido de se olhar. Eu dormi tantas Sim, horas hoje, tomei uma cerveja e tal, você nota que a qualidade do teu sono supostamente desce, você está muito sim, cansado, você está estressado, você está no calor e tal, te ajudaria a medir uma série e tirar uma série de referências que são interessantes, né? exato. E aí, para quem eu estou até testando esses dispositivos, esse daqui, não sei se dá para ver, ele é o... sabe? Uhum. Esse é é o Whoop, Para e quem esse está daqui assistindo no YouTube, né? é o Ah, você tem Oura. o Whoop e o Aura. Isso. Tá testando Eu os dois? uso, sim, eu uso o Oura há muito mais tempo e eu comecei a testar o Whoop, até para comparar os dois. Para ver o que E teus atletas usam. isso. Aí, como é que eu comparo os dois? Eu acho que, por exemplo, o Oura, ele tem um hardware muito mais evoluído, muito mais preciso. Porém, eles, a companhia, o foco da companhia não foi performance, foi lifestyle. Então, eles querem, tanto que as parcerias dele são com marcas famosas de roupas, como Gucci, Louis Vuitton. Então, foi para um lado assim, eles usaram, claro, a gente do lado da performance pensa que eles desperdiçaram um super potencial. Agora, o Whoop ganhou tanto mercado e é o dispositivo que eu recomendo hoje em dia, porque apesar do hardware não ser tão preciso quanto o Aura, eles conseguem aproximar bastante com o software, focando bem no nível da performance. Então, Uhum. através de brainstorming com atletas, parcerias com atletas, com times de ciclismo, e aí eles conseguiram evoluir muito o produto. E aí, respondendo a sua pergunta, evoluiu bastante o lance do Redness, que é você saber o score que ele te dá quando você acorda, de quão recuperado você está. Mas, claro, não dá para levar ferro e fogo, né? Muita gente vira escravo disso daí. Mas a conclusão é que eles ajudam, sim, através do awareness. Então, independente se ele te mostra um score de recuperação alto ou baixo, ele principalmente te deixa atento, por exemplo, que você está dormindo pouco, Uhum. né? E aí você Nem vai que lá não e seja tão preciso como na sonografia, por isso, exemplo. isso. E aí você se inicia para dormir mais. E só nisso daí já é um ganho. Uhum. Mas eu venho comparando eles também com, por exemplo, com um monitor cardíaco de peito. E aí eu até foi um reporte que eu fiz para a UP, ele estava dando alguma variação. E aí eles falaram assim, então a gente está te mandando uma fita de bíceps que Ah, está sendo mais precisa. real. Você acredita que ele fica exatamente igual o monitor de peito no bíceps? No punho não, ele varia bem, mas no Sério? bíceps é bem Eu interessante. confesso que eu já testei tanto o Aura como o Whoop, mas eu acho que no meu caso eu tenho o pulso tão baixo, cara, que eles não medem. É, Falhava muito. Tanto que eu mandava os dados e o pessoal da hora falava, não, você deve estar com o tamanho errado. Aí media outro tamanho e tal, eu falava, não, putz, o software pegava muito, talvez não sei, sempre tive dificuldades em fazer funcionar. Até, por exemplo, você mencionou o Garmin, né?
quando ele mede no pulso, o meu falha muito Sim, no pulso. E você falando da cinta no bíceps, a Polar lançou umas cintas que vai só no é bíceps, verdade, né? é verdade. De frequência cardíaca. Não sei se está funcionando bem ou não. Você teve alguma experiência? Não, não tive experiência. Com essa eu não tive. Não. Mas esses devices, eles têm outras coisas legais. Por exemplo, agora, a nova versão, né? Que são essas daqui que eu estou testando, por exemplo, mede a variação da temperatura corporal. Sim. Então, No variação da Aura, né? temperatura nos dois agora. Ah, é. No UP 4.0 também. E falando do Garmin, porque eu acho que muita gente usa o Garmin, os Uhum. relógios mais de alta linha também medem, né? Realizam essas medições, supostamente. Exato. E isso é legal, assim, na detecção, por exemplo, de uma doença. Né? A gente Uhum. acabou vamos usar, sair do Covid, né? E foi interessante que quando eu tomei a vacina, ele detectou aumento de temperatura corporal e eu acordei assim, tremendo, né, de febre, que é aquele sintoma. No dia seguinte eu olhei, ele detectou. E Uhum. então eu acho que assim, de agora em diante é tratamento de dados. Quanto mais eles souberem tratar esses dados, melhor, né, Melhor para vai o desenvolver a usuário. ferramenta, né? Uhum, E melhor. Eu, curiosamente, a gente mencionou, então, a questão dos wearables, né? O War é muito legal, eu já vi muita gente usando e uhum. recebendo bons feedbacks. Como eu falei, para mim não funcionou, mas para mim não funciona nenhum. Eu acho que eu sou um ser estranho. E a estratégia que eu adotei, eu acabei utilizando o HRV for Training, que é um aplicativo Sim. pago, tá? Uhum, uhum, Do que você faz download no celular, tem tanto para iPhone como para Android. Aí tem que olhar certinho o modelo do celular, né? Porque os celulares que não têm uma câmera tão precisa, ele não mede tão bem. E ele mede a tua frequência cardíaca, normalmente pelas manhãs, com a variabilidade cardíaca através da câmera do celular. uhum. Ele também está Sim, comprovado, né, cientificamente, né? Ele foi sim. qual é o termo técnico? Perdoem meu vocabulário curto aqui, quando ele está, vamos dizer, ele foi homologado cientificamente por Uhum, pesquisas científicas de que ele é válido, né? Tem uma uhum. validez científica. E eu acabo utilizando ele. É uma maneira para quem não quer gastar tanto, talvez, né? O aplicativo é barato, acho que Sim, custa US$ 10, alguma coisa assim. sim. E tem funcionado legal para mim. Ele também dá bons indicadores. Ele É não me bom. dá, como ele só mede a variabilidade cardíaca, né? E a frequência cardíaca em E repouso, ele não me dá tantos dados como minha qualidade de sono, temperatura corporal e etc. Mas já me serve como uma referência bem legal para saber um pouco, pô, estou um pouco cansado realmente. O HRV baixou, a variabilidade cardíaca uhum. está mais baixa, a frequência de repouso está mais alta. Até curioso, lembra quando você estava aí no Brasil, cara, que a gente tinha marcado um treino, né? Quando Sim, era no Réveillon ou logo é verdade. depois, Você ficou e, doente. e eu fiquei doente, eu fiquei 2 dias com febre, e um dia eu acordei, cara, medi aqui, tô com 10 batimentos acima do normal no Hum, descanso, e a variabilidade lá embaixo. Eu acho que eu vou melar no pedal de hoje. Batata. Depois falei, ô sim, Ulisses, tô tô. resfriado, cara. Sim, é verdade. Ajuda, né? E ajuda. E saturação também é uma coisa, uma medida legal, principalmente quando, né, você aí recente voltando de treinamento em altitude, ele ajuda bastante no planejamento e no decorrer dos dias em treinamento em altitude. E os devices eles têm também mostrado a saturação durante a noite, né? Que Saturação você mede naquele que a galera comprou no Covid mesmo? isso. O de Não, pastinha? Aquele? tem aquele, mas, por exemplo, tanto o Aura como o UP, eles estão medindo, a nova versão mede a saturação. Ah, sério? Não sabia. É, é. E, então, O assim, Apple a Watch acho que inteligência mede também, artificial, né? Tem muita gente que usa eu isso acho daí. que Você tem mede. experiência com o Apple Watch? De Não, nunca atletas que tive. treinam e, Eu e nunca utilizam? tive, mas de pesquisas,
incrivelmente, ele é um dos que tem é considerado um dos que tem o melhor hardware. Sério? O melhor hardware é o sensor de leitura, né? Porque Muito você preciso. falou muito preciso. Como é que é, rapidamente, como é que eles medem o batimento cardíaco? E aí, claro, uma vez que ele consegue ver, em aspas, o batimento cardíaco, ele consegue medir a variabilidade. Ele tem uma luzinha verde, né? E essa luz, ela pisca e ela atravessa a pele. Então, quando os vasos sanguíneos estão cheios de sangue, o sangue refrata a luz, o sangue absorve. Quando a veia tem menos sangue, né? O que acabou, né? O sangue retorna, tem menos sangue, ele reflete mais luz. Então, ele sabe a diferença entre a refração e a reflexão da luz. E é por isso, por exemplo, que o HRV for Training, e ele consegue ver também, porque quando você repara, quando você põe a mão na câmera e ativa o app, ele acende a luz também do celular, justamente para conseguir, entre aspas, enxergar o sangue. Cara, impressionante o que o ser humano é capaz de desenvolver Putz, e criar, né? Eu fico louco. E depois criar mais ainda a parte de computação e é programação, você impressionante. desenvolver um logaritmo, né? Ou algo que seja capaz de uma programação de ler e interpretar isso Sim, daí. a inteligência artificial está ficando cada vez O ser mais humano funciona assustadora. tanto para o bem como para o mal. Sim, Funciona muito bem. sim. E muito bom, cara. Outro app também que acho que sempre surge na hora que a gente fala são os apps de nutrição, né? Tracking de comida, que são Uhum. bem legais. E eu acho que nisso, bom, o carro-chefe aqui, dá para fazer um programa só disso, a gente até mencionou. Hoje é o Super Sapiens, né? Que, na verdade, Sim. correlaciona muito para quem não conhece, ele é muito parecido ao aparato que diabéticos utilizam para medir a glicose, e esse aplicativo, né, você coloca um badge, né, tipo um adesivo, né? Para quem está no YouTube, é isso daqui, ó. É esse Olha lá. sensorzinho. É um sensor, né? Ele é um adesivo que Uhum. você cola ele no braço ou algumas outras partes do corpo que estão desenvolvendo, e ele consegue medir em tempo real a tua glicose sanguínea, né? Logo, ele Isso. envia por Bluetooth para o aplicativo do celular e você tem, vamos dizer, constantemente toda a tua Uhum. curva de glicemia ali na palma da mão. Exato. Ele substitui esse aparelhinho que é o medidor, né, de glicose no sangue, Uhum. e futuramente ele vai substituir esse outro aparelho que é o medidor de lactato. Eles já De estão lactato. desenvolvendo uma versão para detectar o lactato. Claro que ele não é tão preciso como você furar, né, o dedo, porque ele mede no líquido intersticial, que tem um delay, Uhum. e a gente está vendo que não só o delay, mas ele varia bastante, assim, com desidratação, tem alguns parâmetros que fazem ele não ser tão preciso quanto o sangue, mas é uma ótima referência, é uma ótima referência. E aí, baseado também nesse quesito, a gente estava até falando antes, né, o MyFitnessPal, o Assim, outros Calculator, sleep tracking, né? o E Eat, tal. Calorie Tracking. Calorie tracking, para controlar a caloria mesmo. Você gosta de usar esses aplicativos, Ulisses? Eu confesso que eu nunca usei. Nunca Nossa, trabalhei muito noia, né? eu já Aí usei os muito, nutricionistas que estão nos escutando, que não, que peço desculpas. sim, eu já usei muito o MyFitnessPal na época, e eu até fiquei dependente dele, e na época ele queria perder peso e assim levava, só que ele vira você fica escravo do negócio, que é exatamente o que não pode acontecer. Eu levava a balança para todo lugar que eu ia, pesava a minha comida, ia na mesa de jantar com os meus pais, colocava a balança, colocava o Nossa, prato em cima, e aí, por exemplo, eu tinha que cozinhar meu próprio arroz, eu passava não sair mais para comer, porque eu não tinha controle quanto de óleo usaram para fazer o arroz,
Porque tudo você lança no MyFitnessPal. Então, arroz, Rapaz, você aí você lança. levou para outro nível de dependência Sim, sim. E aí eu e falei, não, nóia, né? E eu que achei que de vez em quando era nóia. O pessoal que me conhece fala, o noinha, não. Já tem gente pior. nossa, putz, eu lançava até a vírgula do decimal. É. Mas são aplicativos Funciona, né? Eu acho que legais, ele tem um sim. papel educativo para quem quer aprender, quer entender um pouco mais do que está consumindo, Você disse das tudo, calorias você que disse tudo, está consumindo. Porque às vezes é educativo. curioso, você coloca ali, você fala, ah, nossa, realmente, estou Uhum. consumindo. Você começa a tomar consciência, né? E Exato, entender melhor o que você está colocando para dentro. Acho que começa muito mais daí e te ajuda a talvez fazer escolhas. Oh, nossa, exato. realmente, uma maçã me sacia tanto versus tal, versus um hambúrguer ou um hambúrguer de uma pizza, etc. Enfim, você começa a entender um pouco mais das calorias que você está colocando para dentro e como isso funciona, mas não pode ser uma coisa, você não pode se tornar escravo Claro, desses aplicativos, né? Para exatamente. quem quer algo assim, o que você recomendaria? Ah, de, no quesito de Calorie tracking, por exemplo. calorie tracking, aí eu acho que o MyFitnessPal, até porque foi o que eu usei mais tempo, o MyFitnessPal, Uhum. ele é bem legal as funcionalidades dele, que você pega a câmera, por exemplo, a câmera do celular, na verdade, quando você vai lançar a comida, ele pede para você escanear o código de barra do alimento. E aí ele já te retorna com tudo, com toda a tabela nutricional e você só põe a quantidade que você está comendo. E aí, claro, você pode colocar desde gramas, né, que você precisa de uma balança, ou você pode, eles têm medidas mais visuais, como uma colher de sopa, Colheres, uma xícara. mãos, etc. Isso, isso. Eu Funciona recomendaria legal ele. para comidas brasileiras? Porque isso é uma questão que eu tive muitas dificuldades quando trabalhando com diferentes nutricionistas e culturas no Uhum. aspecto cultural da comida, né? Porque a Sim, gente está falando aqui, às vezes, por ser um aplicativo americano, às sim. vezes Ele os funciona. pratos são diferentes, né? Funciona bastante. Assim, me surpreendeu, eu usei ele há 8 anos, Uhum. né, 8 anos, e naquela época já tinha bastante. Hoje em dia, eu acredito que está quase 100%. E os que não tem, você consegue adicionar na hora. Dá para criar receitas, então, sei lá, você tem um pão preferido, um bolo preferido, você consegue criar receita e aí ele cria o produto. Então, sei lá, bolo do Nico. Aí vai lá, Oh, bolo do Nico, uma fatia, ele já te dá as calorias. E os macro e micronutrientes. Claro, uma uhum. aproximação, mas é educativo. Funciona legal. Interessante. Confesso que eu nunca usei. Tá aí alguma coisa que não seria nova para mim. Agora, para fechar essa lista, porque a gente já está aqui para variar falando muito, um resumo de um aplicativo que eu acho que é o mais divertido. Colocar tudo isso em prática e sair Exato. para andar de bicicleta. Criar aplicativos de criadores de rotas, encontrar pedais novos, e quando você precisa, você vai para não sei, vai numa viagem, quer criar um rolê legal, uma rota para você seguir, e, e hoje existem muitas opções de bons aplicativos que criam sugestões, né, para você criar um arquivo e depois seguir no teu GPS, como for. Exato, exato. Acho que eu diria três principais, porque tem o da galera do mountain bike, que é o Trail Fork, né, das Uhum. trilhas, o Ride with GPS e o Komoot. Eu acho que são os três principais. Cada um, acho que tem um ponto positivo, como o Trail Fork é mais para trilhas, mais focado no mountain bike. O Ride with GPS, eu acho mais Bem fácil de geral. traçar. Isso, bem geral. Mais É. fácil de traçar Ele tem uma rotas, versão grátis, né? E outra paga. paga. O Isso. Komoot também, O mais Komoot uma também. vez, né? O Komoot, na básica, você tem ali uma série de limitações, você consegue fazer talvez o download de um arquivo de alguém que já fez, mas ele não te deixa criar as rotas das mesmas maneiras. Aí é questão de olhar um pouquinho cada uma, Isso. como elas funcionam. Eu uso muito o Komoot, para falar a verdade.
o Komoot, eu uso muito o Komoot, principalmente, ele funciona muito bem, melhor que o Ride GPS na Europa, com base de dados assim, para você encontrar rides, você está viajando para uma cidade tal, e você quer encontrar as melhores rotas, o Komoot, ele funciona, acho que é o que melhor funciona. Aqui eu uso bastante. Eu uso muito o Strava também. Ele tem um aplicativo, né? Voltando ele de novo, né? O Strava ele funciona um pouquinho para tudo, né? E eu acho que até fazer uma comparação quando a gente falou lá no programa Um Falho, né? Comparando o Strava com o Training Peaks, por exemplo, o que o Strava não te permite é todos esses apps que a gente mencionou agora, né? No decorrer do programa, o Strava não te permite analisar e ter esse levantamento desses dados, né? Ele não te permite ver uma qualidade do teu sono, tua variabilidade cardíaca, tua frequência em repouso, tal, porque ele fica mais limitado somente mesmo à questão dos pedais. Só que ele também te permite coisas legais, né? Como, por exemplo, eu uso muito o Strava para criar rolês. Também. O Komoot, ou o Strava e um pouco do Google. Porque às vezes eu fico meio duvidoso, confesso que às vezes o Strava me põe umas roubadas. Sim. E aí eu sempre, quando eu vejo assim umas estradinhas, eu falo, será que isso aqui é estrada? Aí eu vou cruzar no Google para ver se aquilo lá dá para passar mesmo. Sim, exato. E é mesmo, o Training Peaks recentemente anunciou, né, a integração com os Body Metrics da Garmin, e cada vez mais os apps estão abrindo, os wearables, né, estão abrindo para o Training Peaks os dados de, digamos, saúde dos usuários, que torna mais, né, uma análise mais completa da dor. E fica nisso daí. Então, vamos lá, para criar bons rolês, a gente fica, então, Strava, o bom e velho Google, Komoot, Ride with GPS e o Trailfork. Exato. Muito bom. Temos aí um repasse geral, um pouco de todos. E isso resume o programa dessa semana. A gente falou aí de vários aplicativos, diferentes utilizações. Espero que te ajude aí na hora se você estava na dúvida de algum ou de outro, ou buscando algum add para o teu treino, alguma curiosidade. Lembrando que muitos desses você pode testar, usar um pouquinho uma versão grátis, e certamente são bons investimentos, são aí criações da tecnologia do mundo moderno que certamente nos ajudam. Tem sua utilização. Entender um pouco o que você está buscando, o que a gente quer, mas tem utilização. E como o Ulisses falou, né? Entra lá no Instagram, uma vez que você escutou esse podcast, interage conosco, e se, em especial, algum desses vocês acharam legal e gostariam de um programa mais aprofundado, não deixe de falar, a gente está aí para sempre criar conteúdo sob demanda, né? Exatamente. E muito importante, acho que a grande lição, né, os dados estão aí, vão crescer, vão ficar mais apurados, mas nenhum dado bate o nosso ouvido ao nosso corpo. Então, assim, saber escutar o corpo e não, se o app está te dizendo alguma coisa, né, bate com o que você está sentindo, bate com o que o seu corpo está te dizendo, para ver se faz sentido aquilo lá ou não. Não se torne escravo de nenhum app. De nenhum número, né? O que acontece com muita gente. Lembre que ainda voltando para os últimos apps, o mais divertido, eles são feitos para te colocar em cima da bicicleta, para que você vá para a trilha, você vá para a estrada, curta um bom pedal, e isso não tem preço. Às vezes um pedal sem nada pode ser o mais divertido e mais gostoso, né? Sem Whoop, sem HRV, sem Training Peaks, sem potência, sem GPS, sem frequência cardíaca, sem nada. Só curtir. Às vezes até sem conhecer a rota, né? Às vezes, sair perdido pelo mundo. Cara, você sabe que eu adoro fazer isso, né? Sempre dá errado. Aí o treino de 3 horas acaba virando 7, 8, né? Sim. Mas tá boa. Faz Pergunta para quem me conhece, treinar comigo. Tá tranquilo, eu conheço aqui, não tem tudo sob controle. Então, né? Eu achei que eu estava indo para um lado, vai dar agora uns 60 quilômetros para chegar em casa, gente. Mas eu sei onde eu estou, essa é boa notícia. Exato. Quem nunca, né? Tem que ter um desse no Pelote.
Muito bom. Ulisses, brigadão mais uma vez. Obrigado a você aí que nos acompanhou, que escutou. E vamos que vamos. Bora pedalar. Obrigado, valeu, capitão. Mais um programa. Obrigadão a oportunidade. Especial obrigado para todo mundo que curte, né, que fica ouvindo. E como você disse anteriormente, quiser saber mais de algum tema, manda mensagem para a gente, pergunta no Instagram do Gregário, do Nico, meu, e a gente faz um estudo e aprofunda mais esse tema para vocês.